Hoje nós temos dentro dessa tarde encantadora de artes, desta casa, que está de parabéns, né, por essa iniciativa maravilhosa de usar a arte, né, a divulgação da cultura espírita. Nós temos a apresentação, então, do Teatro A Vinha de Luz, né, da nossa casa Vinha de Luz de Gravataí. É um grupo que começou no início de 2024, né, por todo um ano, né, são pessoas da casa que iniciaram esse trabalho e continuam até hoje, montaram essa peça e nós aqui estamos. E o teatro é uma coisa muito interessante, é uma das artes mais antigas da humanidade, né? Já nos primórdios, já nos primeiros habitantes lá, já se usava o teatro como forma de comunicação, de expressão, né? E depois ganhou força na Grécia, né? No século IV a.C. Então, é uma arte assim, muito expressiva, porque ela junta, né, o que há de mais interessante e precioso no espírito, no ser humano, que é a questão da emoção, é transmitir emoção, é transmitir o cotidiano, muitas vezes foi usado dessa forma. Se uniu essa peça, A Vinha de Luz, que conta a história, digamos, da nossa casa, na formação, desde a formação no mundo espiritual, né, até que inicia-se, né, digamos assim, até o momento em que ela inicia a chegada no plano material. Nesse plano não está contemplado. É a formação da casa espírita no mundo espiritual. E é a história da nossa casa, mas é a história de todas as casas espíritas, né? Se nós considerarmos que é impossível não haver um planejamento espiritual, quando nasce uma casa espírita, que ela brote do nada, não. Por óbvio, existe um planejamento espiritual. Então, com certeza pode ter sido a história desta casa e a história de qualquer outra casa espírita. E o nosso grupo é formado, como eu falei, por pessoas, trabalhadores da Vinha de Luz, que se engajaram nisso. Então, todos nós, todos que estão aqui, estão convidados, inclusive, a participar do teatro, seja na nossa casa, seja nessa casa, né? Então, estão todos convidados. E se formou, então, essa peça, A Vinha de Luz, que foi escrita por Ney Fernando Medina, que também é um trabalhador da nossa casa. E neste momento, então, com vocês, eu apresento a história A Vinha de Luz. Onde o silêncio se faz em todo o ambiente, ouve-se uma suave melodia. Amiga veneranda, o que temos de novo? Estou muito preocupada, Francisca. Preocupada? Como que exatamente? Preocupada com o rumo que tomaram os segmentos religiosos no órgão. Me diz uma coisa, nós já temos o pessoal preparado para as novas missões espirituais no órgão? Sem dúvida nenhuma. Mas quem pode nos explicar melhor sobre esse assunto é a irmã Inácia. Irmã, Olá, irmã. estávamos Francisca e eu conversando. Nós já temos o pessoal preparado para as novas missões espirituais no órgão? Ó, sim. Nós temos 3 jovens que já estão se preparando há algum tempo para os novos trabalhos da Nova Doutrina dos Espíritos. E onde será o destino desses 3 jovens missionários? Na pátria do Evangelho, veneranda. Aliás, esses 3 jovens estão com muita expectativa em torno do seu retorno em breve. E eles sabem que terão que encontrar a relutância daqueles que ainda não acreditam na doutrina dos espíritos? Parece que um deles ficou muito preocupado com isso. E perguntou se eles vão dar conta do recado. Não seria a primeira vez que um de nossos enviados sucumbiriam em suas missões. Mas o que fez essa indagação me parece ser o mais estudioso de todos. Segundo o irmão Caissara, ele está levando afoitamente tudo o que pode sobre as obras da codificação, para que possa consolidar os seus conhecimentos sobre os ensinamentos de Kardec no órgão.
Bem, acho então que nossos planos estão saindo conforme tínhamos combinado, não? Sim, mas não podemos esquecer que eles têm livre-arbítrio e podem mudar de ideia ao chegarem ao orbe. Vamos orar para que isso não aconteça, meus irmãos. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma tudo que aprendeu enquanto estava encarnado? O incansável leitor, por que você lê tanto este livro, Wilson? Não estamos nos preparando para voltar à Terra e divulgar a doutrina dos espíritos, Cardoso? Sem dúvida. Eu é que não tenho paciência para leituras. E você me convidou para fazer parte desse trabalho, mas também não sei se tenho jeito para pregações. Pregações, meu amigo. Ninguém falou que você irá fazer pregações. Pois essa é uma tarefa que eu vou assumir com todo o meu empenho e fervor. Sim, mas também irmão Caissara nos falou que seríamos 3 pessoas a realizar este trabalho. E onde está essa terceira? Isso eu ainda não sei. Mas eu só acredito que ele será mais jovem do que nós. E seremos da mesma família? Talvez sejamos apenas amigos, companheiros, partilhando dos mesmos ideais juntos. Pois é. Mas por quê? Por que escolheram justamente a nós para realizar este trabalho? Pergunta difícil, meu amigo, mas eu acredito que logo nós vamos ter essa resposta. Irmã Francisca, que bom que esteja aqui nesse momento. Estamos conversando, Cardoso e eu, e nos perguntando por que fomos nós os escolhidos para esse trabalho lá na Terra. Vocês foram escolhidos porque já foram religiosos em outras encarnações. Você, Wilson, foi um devotado monge na China e ajudou muitas pessoas na hora das dificuldades. Além disso, estudou muito os assuntos espirituais. E você, Cardoso, foi um devotado sacerdote em uma aldeia muito humilde. Da minha parte, irmão Francisco, eu fico feliz em saber que já lidei na vida religiosa. Mas irmão Caissara nos falou que seríamos 3 a realizar este trabalho. Tenham paciência, ele ainda está sendo preparado. E o que nós vamos fazer exatamente quando chegar lá na Terra? Nós iremos fundar um templo espírita? Exatamente. Todos os envolvidos, inclusive, já foram escolhidos. E nós esperamos que ninguém desista das suas tarefas ao encontrar dificuldades no caminho, porque sempre haverá empecilhos a serem vencidos. E nós vamos receber algum treinamento para saber o que fazer lá nesta casa espírita? Lares espirituais desse tipo, ainda há poucos na crosta. E vocês serão um tipo de pioneiros no lugar onde irão viver. Eu sei que nós vamos reencarnar aqui por perto. Na verdade, embora a doutrina espírita tenha nascido na França, é no Brasil que ela terá o maior contingente de adeptos. Vejo que Wilson está empolgado com a codificação. Uma pergunta, veneranda. Diga, meu filho. Eu estou estudando as obras conforme vocês me pediram. Quando eu chegar lá na Terra, eu vou me lembrar de tudo que eu tenho estudado até aqui? Existe a lei do esquecimento, meu filho. Não irá lembrar de nada. É como voltar à carne, num novo corpo, vivenciando tudo pela primeira vez. Mas então eu estou perdendo meu tempo? De que me adianta eu ler, se não vou me lembrar de nada? Wilson, você não vai lembrar nem desta conversa que estamos mantendo aqui agora. Então não leio mais nenhuma linha dessas obras. Wilson, meu filho, se não fora a lei do esquecimento, a reencarnação não faria sentido.
Imagine se todos fôssemos lembrar de nossas reencarnações passadas. Nós esquecemos o passado, mas temos a intuição de tudo que aprendemos, facilitando muito o nosso aprendizado, que na verdade é um reaprendizado. Por isso, tudo que você estiver lendo, estudando aqui no plano astral, virá como uma intuição, quando for manusear o livro lá no plano físico. Mas, minhas senhoras, por favor, quando iremos conhecer o nosso terceiro companheiro de jornada? Paciência, Cardoso. Logo, logo ele estará aqui conosco para juntos conversarmos sobre as tarefas que vocês irão desempenhar. Tarefas? Que tarefas serão essas? Cada um de vocês irá desempenhar a tarefa que lhe couber, com os seus desenvolvimentos intelectuais e espirituais. Entre outras coisas, vão ter a oportunidade de prover a casa espírita, ajudando a todos que chegarem até vocês com necessidades espirituais e materiais. Por isso queremos conhecer logo o nosso companheiro de jornada. Tudo a seu tempo, Wilson. Antes, vocês precisam conhecer alguns amigos espirituais que farão parte desse trabalho na casa de bênção e de luz, para onde vocês serão encaminhados. Eles irão acompanhá-los por um longo tempo. Depois virão outros, que darão prosseguimento aos trabalhos. E qual será a tarefa destes espíritos junto à casa? Puramente espiritual. E agora, vou lhes apresentar um nobre espírito que dedicou a sua vida fazendo a caridade e se ofereceu para trabalhar junto a vocês. Irmã Inácia, estes são Wilson e Cardoso, de quem eu lhe falei. Vai ser uma grande alegria trabalhar na Seara do Cristo com vocês, meus jovens. Ainda não sabemos exatamente o trabalho que nós vamos desempenhar. O que nós sabemos, irmã, é que o espiritismo ainda é muito combatido pela igreja. E isso significa que, obviamente, teremos muito trabalho pela frente. Não será de fato uma tarefa fácil, mas dias virão em que o espiritismo será visto como uma doutrina divina e o preconceito contra ele se dissipará. E se não conseguirmos levar à frente essa nossa missão, irmã? Em primeiro lugar, é preciso ter em mente que tudo dependerá do esforço de cada um. Haverá momentos em que o desânimo visitará as suas almas, mas o afã de enfrentar a todos os obstáculos deverá ser a bandeira que vocês irão erguer. E no que depender de mim, irmã, jamais desistirei. Pois eu conto com você, meu filho, para levar este propósito à frente. Qual será exatamente a minha tarefa, irmã? A de um divulgador da doutrina, através dos seus conhecimentos adquiridos nas obras da codificação. E, por outro lado, irá consolar os aflitos na dor física e espiritual, através da sua mediunidade. Eu não tenho muita curiosidade sobre minhas tarefas, mas serei que espécie de médico? Cardoso, nem todos serão médios ostensivos, mas alguns serão como você, que com a sua força e fluxo vital será um médico passista que irá ajudar a muitos irmãos debilitados. Eu sei que há muitas expectativas de vocês em torno do seu retorno em breve. E por isso vou lhes apresentar agora um amigo que será o condutor espiritual da casa em que irão trabalhar. Como vão, meus filhos? É um prazer conhecê-lo, padre. O senhor, sendo padre, também vai fazer parte dos trabalhos na casa espírita? Na verdade, o padre cacique será o líder espiritual da casa que vocês irão fundar. E agora chegou o momento de lhes apresentar aquele a quem os amigos estão tão ansiosos por conhecer. João. João é o terceiro membro que fará parte dessa jornada. E agora, o padre cacique tem alguns assuntos importantes para tratar com vocês. Confesso que estava curioso por conhecê-lo, João. Mas me falaram muito a respeito de vocês dois. Não vejo a hora de iniciarmos o nosso trabalho na Terra.
Eu fico feliz pelo entusiasmo de vocês, meus filhos, e admito que não será uma tarefa fácil. Haverá obstáculos, dúvidas e receios. E quanto à sua surpresa, Cardoso, ao ver um padre na seara espiritual, saiba que somos espíritos de vários segmentos religiosos. O que importa aqui é a compreensão da alma. Pois o senhor, por favor, me perdoe pela surpresa. Eu realmente tenho muito que aprender. Mas estou disposto a enfrentar qualquer obstáculo quando chegarmos. Eu sei disso, meu filho. E eu conto com vocês para evitar que entrave seja uma barreira na missão que vocês irão exercer. Pelo que eu sei, padre, alguns reencarnam como missão, outros como expiação. Nós três seremos uma espécie de missionários? Não necessariamente, meus filhos. Vocês foram escolhidos para essa tarefa por terem sido religiosos em outras encarnações. Precisamos de tarefeiros para implementar a velha doutrina dos espíritos no órgão. Podemos chamá-los, de certa forma, de trabalhadores da última hora. Não quero dizer, no entanto, que não tem que resgatar situações de enriquecem. Estaremos protegidos contra espíritos maliciosos que desejarem nos impedir de trabalhar, padre? Os espíritos são livres em qualquer lugar, meu filho. Não podemos impedir que espíritos maliciosos, como você os chama, persigam quem quer que seja. Isso irá acontecer sempre. Mas então, como podemos nos defender deles? Não nos diz o Evangelho de Cristo que devemos vigiar e orar? A nossa defesa é o nosso pensamento, as nossas atitudes e a nossa fé no Divino Salvador. E de qualquer forma poderemos contar com a ajuda da espiritualidade maior, não é, padre? Sempre, meus filhos. Vou lhes apresentar agora, meus filhos, mais uma amiga espiritual que fará parte dos protetores da nova morada de luz que vocês irão presidir. Vamos. Irmão Caissara. Que bom ver vocês por aqui, meus jovens. Ficamos felizes pela equipe espiritual que fará parte desse trabalho. Eu estive lendo que todo médium tem um guia ou um protetor espiritual. Nós três vamos ficar sabendo de antemão quem são os nossos. Existe uma fé muito grande nos médios em relação a isso. Mas eu acho que Padre Cacique já deve ter lhes falado que toda proteção espiritual respeita muito o livre-arbítrio do médium. Mas todos nós teremos um guia espiritual. Se quiser chamá-lo dessa forma, claro que sim. Mas acho que não devem se preocupar com isso no momento, porque mais do que um protetor, vocês precisarão se conduzir na crosta, de modo a exercer uma total responsabilidade espiritual. Se vamos os três trabalhar juntos, teremos por acaso algum laço consanguíneo? Laços sanguíneos, meus filhos, nem sempre quer dizer afinidade espiritual. Veja o que nos fala Jesus lá no Evangelho. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então nós estaremos unidos pela afinidade de propósitos. E é isso que importa, meu filho. Cada um de vocês terá uma tarefa a realizar na próxima encarnação, no templo espiritual que vocês irão presidir. Eu acredito de antemão que já sei a tarefa que me foi incumbida. Eu não me preocuparei com isso, desde que eu possa me doar plenamente. Estou disposto a realizar qualquer tarefa que me seja atribuída. Uma pergunta, padre. Teremos condições materiais de fundar uma casa espírita? A espiritualidade preparou toda a estratégia para o trabalho a ser realizado no orbe, prevendo todas as necessidades. O jovem que irá entrar neste momento está sendo preparado para ajudá-los neste particular. Esse jovem é Olavo, que será um grande empreendedor no lugar de vocês irão encarnar. Ele será de suma importância para prover o lugar onde será fundada a casa espiritual. E ele irá nos ajudar a construir a casa espírita? Isso será uma tarefa que caberá a cada um de vocês com os recursos e habilidades com os quais vocês estarão envolvidos.
Que espécie de ajuda, então, Olavo nos dará para a construção do templo espiritual? Eu me proponho erguer as paredes da sede, pelos conhecimentos que tenho de carpintaria. Olavo irá ajudá-los na escolha do local onde será erguido o templo espiritual. Particularmente, ele será bastante generoso nesse sentido. Explique aos nossos amigos, Olavo, quais são os seus propósitos. Em nome de Padre Cacique, meus amigos, fico muito feliz em poder os auxiliar na sua nova morada, doando-lhes generoso terreno para a construção do novo templo espiritual. Falo em meu nome e de meus companheiros de jornada, Olavo, agradecendo tão grande gesto do nobre amigo. Acho que vocês, meus filhos, já estão bem informados a respeito das tarefas que irão realizar no ORB e conheceram alguns colaboradores que irão ajudá-los a dar prosseguimento aos trabalhos. Mas agora, antes de qualquer coisa, preciso apresentá-los a uma entidade que os acompanhará como um grande guerreiro dos trabalhos espirituais. Meus filhos, este é Tupinambá. Ele não é muito de falas, mas é um guardião, como vocês podem ver. E a sua missão é manter a casa espírita protegida dos espíritos mal intencionados. Sua ajuda, Tupinambá, será de grande valia para os nossos trabalhos. Seja muito bem-vindo. Tupinambá, a tua presença em nossa casa será fundamental. Sempre que precisar de ajuda, Tupinambá da gente. Eu espero um grande público entrando na nossa casa de orações e Tupinambá amparando a todos com sua força e coragem. Não tenho tantas expectativas em relação à casa cheia, meus filhos. Por quê, irmã? Porque provavelmente este público que vocês almejam ainda leve muito tempo para se consolidar. Mas então, para quem nós iremos trabalhar? Primeiro, para a espiritualidade superior, preparando terreno para que espíritos como o de Tupinambá e outros possam ajudar-nos. E depois, pouco a pouco, aguardar que os necessitados se aproximem da casa. Necessitados, irmã? Sim, João. Necessitados com deficiências espirituais, principalmente. Irmã, eu quero saber acolher a todos que nos baterem. E saberei esperar esse dia com muita perseverança. Vamos precisar de muita paciência e perseverança. E algo que deverá ser essencial, meus filhos. Muito amor e desprendimento no coração. E se por acaso falharmos, irmã, teremos uma segunda chance? Wilson, quando se cogita uma segunda chance, se pensa em fracasso. Nunca dê ensejo à derrota, meus filhos. Meus queridos amigos, temos um grande compromisso pela frente e uma responsabilidade espiritual em nossas mãos enorme. Mas não dependerá, por certo, apenas de nós o êxito desse trabalho. Certamente contaremos com a ajuda dos nossos amigos espirituais. Tu acredita mesmo nisso, irmão? Não acabamos de selar com os planos com os nossos amigos da espiritualidade, então vamos arregaçar nossas mangas e levar em frente o nosso propósito. Mas lembre-se do que os nossos benfeitores nos disseram há pouco. Esqueceremos de tudo que estamos tratando aqui. Tudo que vocês estão falando é a mais pura razão, a mais pura verdade. Mas também não podemos nos esquecer, meus irmãos, que nós temos carregando dentro de nós um firme propósito de fundarmos uma casa espírita. Pois eu não vejo a hora de começarmos de uma vez por todas esse trabalho. E no que depender de mim, eu lutarei para que tudo dê certo neste papel que iremos desempenhar. Com licença. Desculpe, meus irmãos, entrar assim desse jeito, mas eu fiquei sabendo que vocês estão se organizando para voltar na Terra. E eu queria ir muito com vocês nessa jornada. Mas eu pensei que isso era uma informação confidencial. E é confidencial, mas eu fiquei sabendo sem querer numa dessas conversas de bastidores.
Por favor, minha senhora, podemos saber pelo menos o seu nome? Claro que sim, eu entrei tão esbaforida, eu acabei nem me apresentando. Muito prazer, meus irmãos, eu me chamo Terezinha, muito prazer. Fomos convidados ou escolhidos, não sei ao certo, para realizar uma tarefa espiritual na Terra. E não sabemos se temos permissão para levar ou não alguém conosco. Mas eu sei que vocês têm bastante influência com os mentores. E principalmente com aquele padre. Aquele padre? Aquele padre é cacique de Barros, minha senhora. Mas no que depender de mim, eu não tenho nada contra. Terezinha, eu não sei exatamente o que nós podemos fazer por você. Mas, primeiramente, precisamos levar a tua reivindicação até os nossos mentores. Por que todo esse interesse em seguir conosco até a Terra? É que, na verdade, meus irmãos, eu fui médium na última encarnação. E eu sei que deixei de realizar coisas bem importantes. Mas, quem sabe agora, seguindo com vocês nessa jornada, eu possa cumprir com o meu dever mediúnico. Irmã Inácia, é muito bom que esteja presente nesse momento. Eu noto que os amigos receberam uma visita e me parecem um pouco ansiosos. A propósito, quem é a nossa irmã? Esta é Terezinha. E, na verdade, quem está bem ansiosa é ela. Sim, irmã, ela está nos pedindo algo que não temos como decidir a respeito. Como vai, minha filha? Eu vou bem, irmã. Mas realmente, eu acho que o que eu estou pedindo a eles é uma coisa impossível. Por que impossível? Porque eu entendo, irmã, que não somos nós que escolhemos onde e quando reencarnar. Lá isso é verdade, mas em alguns casos, dependendo das circunstâncias, podemos atender a um pedido especial. Quer dizer, então, que eu posso ainda ter alguma esperança nesse sentido, irmã? Eu sei de seus nobres propósitos para o seu reingresso ao orbe, mas preciso consultar outros departamentos antes de te dar uma resposta definitiva. Por enquanto, eu peço que aguarde com paciência, minha filha. Ai, irmã, a senhora é mesmo uma santa. Eu vou aguardar porque sei que a senhora vai fazer de tudo para me ajudar, irmã. Muito obrigada, meus irmãos. Em uma obra que está sendo psicografada por um médium na costa, existe uma frase que define muito bem os trabalhadores preparados para a jornada. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Ficamos felizes por encontrar irmãos desejando abraçar a causa espírita. A princípio, os trabalhadores serão poucos, mas com o tempo, irmãos de boa vontade irão aparecer para as tarefas que lhes estão destinadas, como a irmã Neucinda, que irei lhes apresentar neste momento. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levando o nosso espírito à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. A nossa irmã Neucinda, entoando a prece do Anjo Ismael, é uma das confrades que estará ao lado de vocês desde o princípio dos trabalhos, fazendo orações fervorosas para trazer bons espíritos à nova casa de Jesus. Neucinda, por certo você será detentora de muitas e muitas preces que faremos no nosso lar espírita. Já é bem-vinda de antemão, irmã Neucinda, ao nosso lar espírita. Linda prece, irmã Neucinda. Seremos imensamente abençoados com a sua presença em nossa casa. A propósito, Cardoso, por compromissos e vínculos do passado, você e Neucinda estarão unidos pelos laços do matrimônio. Se assim deve ser, aceitarei essa união com muito carinho e dedicação. Pois essa notícia também me faz muito feliz.
pois sei que terei ao meu lado uma irmã que me ajudará a construirmos um lar em nosso progresso espiritual. Aos poucos iremos conhecendo os compromissos e os confrades que irão nos acompanhar em nossa incursão na Terra. Meus amigos, compromisso dos quais não iremos nos lembrar. Wilson, você se preocupa demais em lembrar-se das coisas que se passam por aqui. Devemos lembrar de uma coisa: teremos intuição do que vamos realizar. E se quando chegarmos lá resolvermos desistir ou seguir outro caminho? Como estão, meus amigos? Por acaso já nos conhecemos? De outras existências é possível. E podemos saber o seu nome? Podem me chamar pelo carinhoso nome de Nosferatus. Nosferatus? Nosferatus, pelo que eu sei, é um vampiro. Garoto esperto! Pensaram que ia se livrar de mim? Como ele entrou aqui? Pela porta, é claro, por onde mais? Perguntei como deixaram que entrasse aqui. Esqueceu que nós, os espíritos, temos livre acesso em todos os lugares? Ou pelo menos, quase todos. Vejo que os 3 garotos são espertos. Podemos saber o que o amigo deseja de nós exatamente? Bem, eu sei para o que vocês estão sendo preparados. Parece que nossas tarefas não são mais novidades para ninguém por aqui. E qual é o seu propósito, Nosferatus? Eu quero ser a pedra no sapato de vocês. E o que o amigo ganha com isso? Se eu fosse você, Cardoso, não continuaria me chamando de amigo. E como soube meu nome? De que planeta você vive, Cardoso? Esqueceu que aqui todos sabemos de tudo. Ouvimos tudo, vemos tudo, lemos pensamentos. Resumindo, você está aqui para nos dizer que veio nos impedir de descermos à Terra e realizarmos o nosso trabalho? Eu jamais farei isso, até porque eu não tenho esse poder. Amigos, eu acho que já sei. Ele vai ser nosso obsessor lá na Terra. Vocês são modestos. Nosso obsessor, diz Wilson. Não serei o único, meu amigo. Seremos uma falange. E você provavelmente será o chefe. Modestamente, não me titulo dessa forma, mas sou um grande líder. Só um pouquinho. Se não vai nos impedir de voltar à Terra e realizar o nosso trabalho, o que pretende então? Incentivá-los a desistir de seu empreendimento. E ele pode fazer isso. Pelo menos pode tentar. Meus amigos, temos o livre-arbítrio. Se o nosso propósito for inabalável, ninguém, mas ninguém mesmo nos fará desistir dele. Não seja ingênuo, Wilson. Você tem suas fraquezas. Haverá vicissitudes em sua vida que com um empurrãozinho podemos incentivá-lo a abandonar seus propósitos. Não perca seu tempo comigo. Você vai ver que sou osso duro de roer. Ele está brincando conosco, Cardoso. Sabe que pode tentar o que quiser, mas não tem certeza de sucesso. Haverá aqueles dias sombrios em que nenhuma viva alma adentrará o centro espírita. E vocês, desanimados, olharão uns para os outros e perguntarão: o que estamos fazendo aqui? E eu estarei lá para ajudá-los na resposta. Vão embora, seus tolos! Não percam tempo tentando encher uma casa vazia! Não. Você que vai perder seu tempo, seu Lazarento. Jamais desistiremos de nossos objetivos. Bem, meus amigos, já dei o meu recado. Nos encontraremos lá embaixo ou lá em cima, sei lá. Mas prometo que nos encontraremos futuramente.
Acham que ele poderá fazer o que está dizendo? Meus amigos, está aqui, ó, questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos imortais: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E o que dizem eles? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. É coisa para nos preocuparmos? A minha vontade, quem domina sou eu. Padre Cacique nos alertou várias vezes sobre isso. Ele nos falou do livre-arbítrio. Quem decide somos nós. Somos nós. Nosferatus foi enfático falando de nossas fraquezas. É aqui que talvez eles nos peguem? Sim, mas o Evangelho do Cristo nos adverte. Vigiai e orai. Sim, e a oração do Pai Nosso nos diz para rogarmos para não cairmos em tentações. Não esqueçamos que na carne agiremos de acordo com os fluidos do plano em que estaremos vivendo. Nesse ponto, Nosferatu tem razão. Nosferatu é um petulante. Se acha que pode nos deixar receosos com seus ataques insanos, está redondamente enganado. Não sabemos o que nos espera a vida no corpo físico. Sim, e de mais a mais, esqueceremos tudo o que falamos aqui. Seremos outras pessoas. Muita coisa poderá acontecer dependendo das circunstâncias em que iremos viver. Meus amigos, tudo que vocês estão falando é a mais pura verdade. Só que também não podemos esquecer que nós estamos carregando dentro de cada um de nós o firme propósito de fundar uma casa espírita. E essa casa espírita, ela tem a proteção do mais alto. Sim, Wilson. Será este propósito a nossa força contra tudo e contra todos os Nosferatus que apareceram. Está tudo bem por aqui, meus filhos? Tudo bem, padre. Noto uma certa preocupação no olhar de cada um de vocês. É que tivemos uma visitinha desagradável, padre. Nós acreditamos que resolvemos bem a nossa conversinha com o nosso amigo visitante. Parece que a visita deixou a todos com uma pulga atrás da orelha. De certo modo, sim, padre. Mas eu acredito que nós nos saímos muito bem com ele. Nosferatus veio fazer uma visitinha a vocês. Então o senhor já sabia? Permitimos que Nosferatus viesse até vocês. Mas com o perdão da pergunta, padre, mas com que propósito? Para avaliar o quanto ele poderia abalá-los com a sua visita. A visita dele não nos abalou em nada, não. Nós o colocamos no lugar dele. E ele demonstrou, por acaso, que estará presente quando vocês menos o esperarem? Não só demonstrou, padre. Ele prometeu que estaria. Mas Wilson já nos relatou do Livro dos Espíritos sobre o assédio dessas entidades maléficas. Na verdade, meus filhos, não chegam a ser entidades maléficas, porque Deus não criou os seres do mal. Eu sei também, né, padre, que todos os espíritos, em algum momento, vão ter a oportunidade de evolução. Isto mesmo. Quando descobrirem que o mal que praticam pode felicitá-los, eles procuram mudar. Mas, padre, por que Deus permite que eles façam mal àqueles que estão trabalhando para o bem? Em tudo há um propósito. Os espíritos encarnados podem cometer desvios durante a sua trajetória. Eles matam, ferem, escarnecem, criando naqueles a quem causaram prejuízo, o ódio, a aversão e o desejo de vingança que se estende de além túmulo. Por isso a advertência do Divino Mestre: perdoai os vossos inimigos. Então, por esse motivo é que nossos inimigos depois nos reencontram e procuram vingança no renascimento? Exato, João. Jesus mais uma vez nos adverte:
reconcilia-te com o teu inimigo. E o obsessor neste caso, padre? Não estaria ele aumentando as suas dívidas enquanto perseguidor e vingativo? Sem dúvida, Cardoso, mas o objetivo do Criador é que haja reconciliação entre as partes, para que o amor entre as criaturas se estabeleça definitivamente. O conselho do Divino Mestre seja atendido: amai o vosso próximo como a si mesmo. No deserto, o próprio Cristo foi tentado 40 dias e 40 noites. Pois veja bem, Wilson, nem aquele que era puro de coração deixou de ser tentado. Agora, imaginemos seres falíveis iguais a nós. Então, meus amigos, parece que tiveram um dia cheio por aqui hoje. Amiga Francisca, veio nos trazer novidades? Você tem aprendido muito ultimamente, Wilson. E a sua sutileza para as percepções será muito útil no orbe, para onde vocês irão em seguida. Não vejo a hora, minha cara Francisca. Pois eu tenho boas notícias para lhes dar. A primeira delas é que o pedido de Terezinha foi atendido. E ela será mais uma companheira nessa jornada na casa de bênção e de luz. E a segunda é que chegou o momento da partida. Este é um momento glorioso para mim. O que eu faço com o livro? Lá na Terra, você terá muitos exemplares deste, Wilson, além de outros livros que você tanto aprecia. Por ora, deixe esse livro na estante que não vais precisar dele. Irmã Francisca, se eu disser que não estou ansioso, estarei mentindo. Acalme-se, Cardoso, porque a partir de agora as coisas vão acontecer muito naturalmente. A primeira parte do nosso trabalho foi o planejamento reencarnatório. E agora nós vamos nos dirigir às câmaras reencarnacionistas, onde os seus espíritos serão preparados para voltar à Terra. E como isso vai acontecer? A propósito, teremos nós três a mesma idade? Wilson será o primeiro a chegar. Cardoso irá em seguida e João vai aguardar um pouco mais. Enquanto vocês ficarão, a princípio, separados e oportunamente se encontrarão em circunstâncias especiais. É natural do que eu estou sentindo? Uma tontura, um cansaço? Estes são os primeiros sintomas da fase reencarnatória, preparada pelos benfeitores com muito carinho e dedicação. E podemos saber mais sobre isso? Algum preparo especial pelo qual nós iremos passar daqui por diante? A curiosidade de vocês é muito natural. Algumas informações ainda são necessárias, mas nada difícil de compreender. Certamente nós vamos encontrar todas essas explicações nas obras que estão sendo preparadas aqui no plano espiritual. E se Wilson será o primeiro a reencarnar? Teremos que aguardar eu e João o nosso momento, Francisca? A sua chegada ao orbe, Cardoso, se dará aproximadamente 1 ano e meio depois da chegada do Wilson. Desculpe a curiosidade, Francisca. E quanto a mim? Você, João, vai aguardar um pouco mais. Aproximadamente 11 anos depois da chegada do Wilson. E o que nós faremos nesse meio tempo? Irão acompanhar a chegada do Wilson, Cardoso irá em seguida, e João, que será o mais jovem de todos, terá a oportunidade de acompanhar os seus amigos de jornada em suas trajetórias, enquanto vocês aguardam o reencontro oportunamente. Conte-nos um pouco mais a respeito desse preparo até a chegada à Terra. O padre cacique, que será o líder espiritual neste novo tempo, é quem vai lhes explicar melhor os fundamentos do planejamento reencarnatório. Bem, meus amigos, pronto a reencarnar, o espírito terá seu perispírito reduzido e condensado, passando a sentir um certo torpor e entorpecimento
até perder a consciência e chegar ao esquecimento do passado. Então, isso quer dizer que o nosso corpo espiritual será reduzido? Exatamente, seu perispírito. Isso nós denominamos de miniaturização. O perispírito, padre, é o modo do corpo físico, não? Isso mesmo, Wilson. O corpo espiritual é o que acompanha o espírito onde ele for, ser encarnado com o corpo somático. Ser desencarnado se manifesta apenas com o invólucro fluídico do plano espiritual. Como Francisco explicou no antemão, primeiro Wilson partirá para a crosta. Mas vocês dois estarão autorizados a acompanhar a preparação do seu colega missionário antes da grande viagem de volta. De antemão, eu desejo êxito a vocês, meus caros amigos. Lembre-se que nós estaremos atentos durante a sua estadia no órgão. Então, sempre respeitando o seu livre-arbítrio. Agora despeço-se temporariamente de Wilson e prepare-se para a sua grande partida de volta. Padre, falamos muito a respeito do trabalho que iremos desempenhar na casa espiritual que administraremos na Terra. E agora me surgiu uma curiosidade. Que nome daremos a essa casa que será provavelmente o nosso segundo lar? Muito interessante essa pergunta, João. O novo templo de Deus precisa de um nome, não é, Wilson? Cardoso, no livro dos Espíritos, na introdução da obra, foi desenhada uma videira a pedido dos próprios Espíritos, como um elo da obra de Deus aos homens na terra. As uvas, meus filhos, elas simbolizam as promessas de Deus nas Escrituras. Lá em Isaías, a videira representa Israel, o povo escolhido para Cristo, o lugar escolhido para divulgar a doutrina espírita, foi o Brasil, a pátria do Evangelho. Vinha não é a quantidade de videiras plantadas? Pois nós não estaremos plantando uma nova promessa divina no coração dos homens de boa vontade? Que tal vinhas sagradas? E por que não vinha de luz, meus filhos? O templo que trará luz à vida daqueles que ainda se encontram nas trevas. Se os amigos estão de acordo, esse nome sugerido pelo Padre Cacique me deixou muito feliz. Vinha de luz? Vinha de luz é divino e inspirador. E em meu nome, Padre, em nome dos meus companheiros, gostaríamos de convidá-lo para ser o patrono espiritual dessa casa de luz, já que foi o senhor que sugeriu o nome. Eu fico muito agradecido, meus filhos, e prometo que farei de tudo para manter a vinha de luz sempre sob a proteção do mais alto em todos os momentos. Thank you.